Vamos lá, eu vou começar a gravar aqui a primeira aula, Lei Orgânica do Município de Santos. A Lei Orgânica do Município de Santos é uma lei bem grande, ela é maior que aquele Estatuto dos Funcionários Públicos de Santos. E como esse concurso que vocês estão estudando é um concurso para ensino fundamental, eu peguei a lei toda e retirei os artigos que eu acho que não são interessantes. Então, tudo que eu deixei aqui é o que eu acho que poderia ser cobrado. Ainda assim, tem algumas coisas aqui que a gente pode passar mais rápido, só dando uma lida. E tem umas coisas que são muito importantes que a gente vai explicar bem. Então eu vou gravar alguns vídeos, porque é uma lei grande e não vai dar para fazer tudo num vídeo só, tá? Então vamos começar. O que é a lei orgânica? É a lei que regulamenta o funcionamento do município. Tem o Estatuto dos Funcionários que regulamenta como os funcionários públicos trabalham, e tem agora a Lei Orgânica que regulamenta o funcionamento do município. Ele fala tudo da cidade, tá? O artigo 1º da lei já fala o município de Santos em união indissolúvel do estado de São Paulo. Então, na lei orgânica já fala que o município de Santos não pode se separar do estado de São Paulo e da República do Brasil. Constituído dentro do Estado Democrático de Direito em esfera de governo local. Então está falando que é um governo local, não vai governar outros municípios. No pleno de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei, votada e aprovada pela Câmara Municipal, nos termos assegurados pelas Constituições Federal e Estadual. Então, essa lei, ela é uma lei que vem logo depois da Constituição Estadual, e a Constituição Estadual vem depois da Federal. Então são 3 leis mais importantes aí da nossa do país, do estado e da cidade, tá? Vamos lá. A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios de distritos e bairros, eliminando as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de seus habitantes, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então está no parágrafo 1º do artigo 1 que não pode ter privilégio de bairros, privilégio de distritos, que o município, a ação do município tem que promover eliminar a desigualdade regional e social, tá? E não pode ter nenhum tipo de preconceito. Olha lá, a soberania popular manifesta-se quando a todos são asseguradas as condições dignas de existência e será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Então, a própria Constituição já diz isso, a Constituição do Estado diz isso, e a Lei Orgânica também diz. Sufrágio universal é todos podem votar, né? Não tem homem, mulher, não interessa, não vai ter preconceito na hora de se tornar eleitor. E pelo voto direto e secreto, que é como a Constituição manda, e o valor igual para todos. Todos os votos têm o mesmo valor. Então esse é um dos modos pela qual a soberania popular se manifesta. Tem outro modo que a soberania popular se manifesta, que é o item 2, pelo plebiscito. Plebiscito a respeito de questões relevantes, quando pelo menos 1% do eleitorado do município o requerer ao Tribunal Regional Eleitoral ouvida a Câmara. Então vamos lá, se eles perguntarem para vocês qual é a quantidade de eleitores que precisa para que um plebiscito seja requerido ao Tribunal Eleitoral, vocês sabem que é 1% do eleitorado. Então, se 1% dos eleitores de Santos quiserem fazer um plebiscito para votar alguma coisa, aí eles conseguem. Só que tem um detalhe ali, ouvida a Câmara, ou seja, os vereadores vão opinar nesse requerimento, tá? Item 3, pelo referendo. Referendo e plebiscito parecem coisas iguais, mas são diferentes, tá? O plebiscito é antes. Então a gente, por exemplo, quer fazer um plebiscito para trocar o nome do bairro para outro nome. Então o nome do bairro é muito feio, ninguém gosta. 1% do eleitorado apresenta um projeto lá, ou pede um plebiscito, e aí vai ser feita uma votação, né? O plebiscito é uma votação, vai ser feita uma votação para saber se troca o nome do bairro, mas o plebiscito é anterior à ação.
O referendo, ele é depois. Então já foi feita uma lei, os vereadores aprovaram, o prefeito deu um decreto, aconteceu alguma coisa. E aí depois, 1% da população também pode requerer um referendo para saber se revoga aquela lei ou se mantém. Porque pode ser que foi feita uma lei pelos vereadores e as pessoas não gostaram. Só que aí não tem mais um plebiscito, porque a lei já está feita. Então o plebiscito era antes da lei ser feita. Agora tem o referendo. Então vamos lá, quais são os modos da soberania? Até agora que a gente viu: sufrágio universal, que é o voto para todo mundo, plebiscito e referendo. Tá? Esse plebiscito e referendo, os dois precisam de 1% do eleitorado para requerer. A diferença é, ó lá, o plebiscito é requerido para o Tribunal Eleitoral e ouve-se a Câmara. O referendo é 1% e é requerido direto para a Câmara. Ou seja, não tem mais o Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque agora a gente vai falar direto com a Câmara porque eles já aprovaram a lei. Já está feita a lei. Então a gente vai reclamar direto com eles. Entendeu? No outro caso, eles ainda não tinham feito. Então a gente podia falar com o Tribunal Eleitoral. Número 4, pelo veto. Então, está dizendo aqui que a soberania popular se manifesta pelo veto. Eu não sei dizer em qual oportunidade a população teria a chance de vetar alguma coisa. Mas está escrito, grava só por isso, tá? Pelo veto. Número 5, pela iniciativa popular no processo legislativo. O que é uma iniciativa popular? É quando aquele pessoal sai por aí pegando abaixo assinado para poder apresentar para um vereador, apresentar para a Câmara para falar que eles querem alguma coisa. Que nem quando, por exemplo, a Letícia foi lá e eles fizeram abaixo-assinado para as ASBs mudarem e receberem um salário maior. Esse é o tipo de iniciativa popular. Então isso aí é no processo legislativo, ou seja, é lá na Câmara, é junto com os vereadores. Não é para o prefeito que você faz uma iniciativa popular e também não é para o judiciário, tá? É para o legislativo. Número 6. Pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Essa participação popular é aquelas audiências públicas que acontecem na Câmara, acontece na Prefeitura, acontece em vários locais. Então tem uma audiência, publicado um edital, convoca-se as pessoas interessadas, as pessoas vão lá e participam nas decisões, entendeu? Então é isso, ó, participação popular nas decisões do município. Número 7, pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Então, as pessoas manifestam sua soberania fiscalizando a administração pública. Então, qualquer pessoa pode ir lá e falar: eu quero saber como é que tá as contas, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. É uma fiscalização. A gente tem o direito de pedir esse tipo de documento porque eles são públicos, eles estão lá trabalhando com o nosso dinheiro. Então, a gente quer saber como é que tá as coisas, a gente pode fiscalizar. Vamos para o parágrafo 3. Os princípios administrativos do município, tá? Aqui são só 4 princípios e tem que gravar esses princípios. Então vamos gravar os 4 princípios aqui, ó. Transparência e publicidade de atos e ações. Então a gente sabe que um dos princípios é a publicidade. Publicidade e transparência, eles são termos parecidos. A gente não precisa saber a diferença agora, então é só gravar aqui: publicidade e transparência de atos e ações. Esse é o primeiro princípio, tem que gravar. O segundo princípio, moralidade, ou seja, tem que ser feita tudo dentro da moral e da ética, não pode ser feita uma lei, por exemplo, para subir o salário dos vereadores em 300%. Todo mundo vai achar que isso não é moral, isso não é legal, e aí, então, é contra os princípios da administração. O terceiro é a participação popular. A gente já viu ali em cima, né, que a soberania popular é exercida de vários modos. Então, a participação popular ela entra aqui como um princípio do município. E o 4, a descentralização administrativa. Esse princípio é muito ridículo de estar aqui, porque ele é muito específico, mas vamos lá. Descentralização administrativa significa que a administração não fica centralizada na prefeitura, ela é descentralizada. Então, pode ter órgãos, por exemplo, órgãos que ajudam nessa administração. A Guarda Municipal, que não é na Prefeitura, a CET e outras empresas e outros órgãos que fazem parte da administração pública, mas que não estão lá, não é centralizado. Tá? Então é isso, vamos gravar de novo os 4 princípios: transparência e publicidade, moralidade,
participação popular e descentralização administrativa. Se cair uma questão de princípios, que eu acho bem fácil de cair, porque nos concursos por aí, sempre que cai uma lei que tem princípios, é bem provável de cair uma questão, você tem que gravar esses quatro. Aí qual vai ser o pulo do gato? Eles vão incluir outros princípios e vão tirar princípios daqui. Então, por exemplo, se falar lá, são princípios da administração do município de Santos. Aí vai lá, letra A dignidade da pessoa humana. Todo mundo acha que vai tá certa, ninguém vai clicar na A, né? Mas não é. É só vocês lembrarem que só são esses quatro, não tem nenhum outro além desses quatro. Então, se tiver lá, letra A, transparência, letra B, moralidade, letra C, participação, letra D, descentralização, letra E, dignidade da pessoa humana. Acabou, letra E está errada, porque não tem aqui na lei orgânica. Então esse foi o primeiro artigo só, e ele é grande, vocês viram, ele é bem importante. Depois vocês revêem o vídeo para gravar, tá? Vamos para o artigo 2. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Vocês estão vendo que aqui está falando que só tem dois poderes no município? O legislativo e o executivo? Quem é o legislativo? É a Câmara, onde ficam os vereadores. E quem é o executivo? É a prefeitura, onde fica o prefeito e os secretários. Então são dois poderes só na cidade, legislativo e executivo. Por quê? Porque a cidade não tem poder judiciário, não tem o terceiro poder. O poder judiciário só tem no estado, tanto que eu sou servidor do judiciário, eu sou servidor estadual, não sou servidor municipal. E o poder judiciário só tem na União, em Brasília, que é o Supremo Tribunal Federal, STJ e por aí vai. Então, na cidade só tem dois poderes, legislativo e executivo. Se cair uma questão falando, são poderes do município, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não tem poder judiciário no município, está errado. Então tem que prestar atenção, são só esses dois. Artigo 3. São símbolos do município: o brasão de armas, a bandeira e o hino. Esse símbolo, brasão de armas, bandeira e hino, eles são geralmente os mesmos símbolos que copia no estado, que copia no país. Então, em todo lugar tem sempre esses símbolos. É o brasão de armas, a bandeira e o hino. Então, grava que são esses três símbolos da cidade. São dois poderes, são três símbolos, são quatro princípios. Esses artigos aqui do comecinho, eles são muito, muito, muito importantes para gravar. Por quê? Porque é aqui que tem as questões mais simples e mais recorrentes. Então, como o seu concurso é um concurso de ensino fundamental, grande chance de ter uma questão, pelo menos, entre esses primeiros artigos que a gente acabou de ver. Então, grava os quatro princípios, os três poderes, os dois poderes e os três símbolos: brasão de armas, bandeira e hino. Brasão de armas, bandeira e hino. Agora vamos pular aqui para o artigo 4. O município de Santos, unidade territorial de São Paulo, é pessoa de direito público interno com sede no distrito de Santos. Está falando que o município fica na própria distrito da cidade, tá? Pode existir em algum outro lugar, algum município cuja sede não fique dentro do próprio território, mas aqui só tem um artigo para dizer que o nosso Santos é dentro de Santos. Parágrafo único. Qualquer alteração territorial do município só poderá ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito à população direta interessada. Esse é um parágrafo grande, ele não é muito interessante para o nosso concurso, mas se vocês quiserem dar uma entendida é o seguinte: se quiser aumentar o município ou diminuir, se quiser doar um território para São Vicente ou tomar um território do Guarujá, isso tem que ser feito em lei complementar estadual, é votado lá na Assembleia em São Paulo. E tem que, antes, fazer uma consulta prévia com plebiscito. Consulta prévia é plebiscito. Se fosse referendo, era consulta posterior. Então é consulta prévia com plebiscito. A gente vai consultar a população. Gente, vocês querem que a gente doe a Zona Noroeste para São Vicente? Aí eles vão lá, faz um plebiscito, vota todo mundo antes de ir lá para a Assembleia em São Paulo, tá? Seção 3, dos bens. Agora vai falar quais são os bens do município. Então vamos lá para o artigo 5º. Todos
todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Então já está falando que é bem do município qualquer móvel, tipo uma viatura, ou imóvel, tipo prédio da prefeitura, direitos e ações, então coisas que a prefeitura tem como direito e ações no mercado e tudo, que pertencem ao município. Se pertence ao município, é um bem do município, tá? Então, o item 2 aqui, as terras devolutas situadas em seu território. Então, está falando que o próprio terreno onde Santos está é um bem, tá? Então, se falar assim, ó, assinale a alternativa que indica que não é um bem do município, sei lá, as terras devolutas é um bem do município e todas as coisas móveis também, todas as coisas imóveis também, todos os direitos e ações também, tá? Eles podem colocar lá, o espaço aéreo do município é um bem. Aí você vai falar, não, o espaço aéreo não estava lá na nossa lei, na lei orgânica. Então, o espaço aéreo não é um bem do município. O terreno é. Aí, se eles falarem, são bens do município, as águas, as águas internacionais que fazem fronteira com as nossas praias, sei lá, qualquer coisa assim, a gente exclui. É só as terras. Vamos continuar. Competência privativa. Ó, esse artigo ali também é grande, igual o primeiro artigo, e é talvez importante, eu não lembro, vamos começar a ver agora. Ó, compete ao município. Então, o que o município tem que fazer? Qual é o dever, né? Competência. Legislar sobre assunto de interesse local, obviamente. O município pode fazer leis, legislar é fazer leis, sobre assuntos que são do nosso interesse, tá? Número 2, instituir e arrecadar os tributos da sua competência. Então, é a própria município que institui os impostos, os tributos, as taxas, e ele também é responsável por arrecadar. Ele institui e arrecada. Se cai uma questão falando é competência do município instituir, mas quem arrecada é empresas terceirizadas. Tá errado, tá? Quem arrecada e quem institui é o próprio município. Item 3. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando os balancetes nos prazos fixados em leis. Então, obviamente, o dinheiro público, eles que estão tomando conta, eles que fazem as coisas, mas eles têm que publicar isso pra gente. Item 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. É aquilo que a gente falou, compete ao município aumentar ou diminuir o terreno e tudo, faz o plebiscito, faz aquela coisa toda que a gente viu lá atrás, mas é o município que tem que decidir. Item 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo em caráter essencial. Então vamos lá, esse item é importante. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a prefeitura, né, o município, precisa organizar e prestar esse tipo de serviço. Pode ser diretamente pela prefeitura? Pode. Então pode ser lá uma linha de ônibus municipal da prefeitura e fazer concurso público para ser servidor lá o motorista. Pode. Tá falando aqui, ó, diretamente. Ou a outra opção, sob o regime de concessão ou permissão, que é o caso de Santos. A gente faz uma concessão e aí as empresas, no caso a Piracicabana hoje, ela ganha a licitação e passa a ser a concessionária. Então, quem faz essa concessão é o município. Ele delega essa responsabilidade para a empresa. Por isso que os motoristas lá não são funcionários públicos, eles são da concessão, tá? Então, ó, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão os serviços públicos de interesse local. E aqui está falando vários serviços públicos, tá? Não é só o transporte. Eu dei o exemplo do transporte porque ele expressa aqui, ó, incluindo de transporte coletivo que tem caráter essencial. Então, o transporte coletivo tem caráter essencial e está aqui, ó, descrito. Mas ele não fala só isso. Outros serviços de interesse local, como, por exemplo, o SAMU. O SAMU é um serviço público de interesse local que poderia ser organizado diretamente pela prefeitura ou uma concessão. Então, tem outros também, tá? Então, isso é importante, porque se falar lá numa questão
Cabe à Prefeitura organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão serviços públicos, incluindo o de saúde que tem caráter essencial. Isso não está na lei. Está escrito o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Não colocou nenhum outro como essencial, mas a gente sabe que, né, tem muito mais serviços essenciais. Item 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Então ele está falando que as escolas, pré-escolas e as escolas fundamentais, elas são mantidas pelo município. Então, quem banca é o município e tem cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Então, o Estado de São Paulo e a União, caso o Lula, né, a Brasília, tem que colaborar com uma parte do dinheiro para manter as escolas e as pré-escolas públicas do município. Item 7. Nesse item 6 é importante vocês lembrar uma questão. Se falar assim, ó, cabe ao município manter exclusivamente os programas de educação pré-escolar. Não é exclusivo. Então é junto com a União e o Estado, tá? Item 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde à população. Então é a mesma coisa agora. Ele está falando que junto com a União e junto com os estados, o município vai prestar o atendimento de saúde. Então, os hospitais públicos, a Santa Casa, os prontos-socorros, as UPAs, as policlínicas, tudo funciona com cooperação técnica e financeira do Estado e da União. Não é só o município que banca, tá? Item 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação de solo. Isso daí é só para dizer que eles vão organizar onde que pode construir prédio, onde pode construir shopping, onde faz rua, onde faz avenida. Eles têm que ser responsáveis por essa organização territorial. Número 9. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, meio óbvio, né? Cabe ao município promover a proteção do patrimônio histórico e cultural. Quem faz essa proteção hoje do patrimônio é a Guarda Municipal, tá? Item 10. Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do município e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, o município elabora e executa essas políticas que a gente acabou de falar. E ordenar as funções sociais e tudo para garantir o bem-estar dos habitantes. Então, isso é meio óbvio, não tem muito onde cair uma questão aí, eu acho que não é interessante. Vamos para o 11. Elaborar e executar o plano diretor com o instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. O plano diretor é a mesma coisa, só que ele é feito anualmente. Não sei se é anualmente. Bem, ele tem um período que ele tem que ser revisto e esse plano diretor faz várias coisas para o município, inclusive autorizando ou não a construção de obras públicas e também de obras particulares. Tá? Item 12. Constituir a Guarda Municipal, destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações, além da proteção e fiscalização do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e as posturas do município conforme a lei dispuser a lei. Então, tá vendo que tá na lei dizendo que o município precisa constituir a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal existe porque na lei orgânica obriga que ela exista. Tá? E quais são as funções da Guarda Municipal? A proteção dos bens públicos, dos serviços públicos. Então, a Guarda Municipal não protege só estátua, né? Não protege só poste de luz. Eles protegem o serviço também. Se for um serviço público, a Guarda Municipal protege. Por exemplo, os ônibus. O pessoal está andando de ônibus, o motorista precisa de ajuda, a Guarda Municipal serve para isso. Tá? Além da proteção e fiscalização do meio ambiente. Então, a Guarda Municipal pode fiscalizar uma pessoa que está jogando lixo na rua, por exemplo. Isso é fiscalização do meio ambiente. Patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico, isso aí é tudo que é patrimônio, né? Esses prédios tombados, essas coisas assim. E as posturas do município, ou seja, as leis que têm que ser obedecidas dentro do município. Só. Então, tudo isso a Guarda Municipal pode fazer.
Item 13. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas. Então, cabe ao município planejar e promover, por exemplo, a defesa contra enchente. Eles têm que fazer, planejar e promover. Eles demoram para fazer? Demoram. Eles não, mas na lei orgânica está expressamente dizendo que eles têm que fazer. Então eles não podem deixar de fazer ou fazer só quando quer. Tem que fazer, mesmo que demore. Último item desse capítulo, 14. Legislar sobre a licitação e contratação em todas as modalidades, para a administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações, observadas as normas gerais. Então, quem faz a lei de licitação para contratar alguma coisa, para comprar alguma coisa, é o próprio município. É só isso que está falando, nem é muito importante. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora, que já está com 25 minutos, e depois a gente vai continuar do artigo 7, tá?